Olá, alunos! Nessa aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas, nós conversaremos a respeito da importância da resolução de problemas para o ensino de matemática. Então, por que é importante o professor trabalhar a resolução de problemas em aula? Que tipos de habilidades ele pode desenvolver com os alunos? E, principalmente, como que ele pode resolver problemas nas aulas de matemática, porque o aluno precisa ser envolvido nessa atividade, né, para que ele aprenda a resolver problemas. Então, que metodologias, né, como que o professor pode conduzir uma aula para resolver problemas com os seus alunos? Obviamente, né, que nós não temos receitas prontas a respeito disso. Porém, existem algumas recomendações, existem alguns estudos que irão nos ajudar nessa tarefa. Primeiro, né, nós precisamos entender que, apesar de não existirem procedimentos específicos, né, as metodologias de aula elas são diferentes, os alunos são diferentes, os contextos de sala de aula também são diferentes, é importante o professor entender que existem muitas pesquisas na área de educação que apontam resultados interessantes quando nós desenvolvemos determinadas práticas em sala de aula. Então, tomar esses resultados é uma atitude importante no sentido de tentar promover nas suas aulas, nas nossas aulas, né, na nossa prática docente, um ensino mais contextualizado, um ensino mais condizente com os alunos que nós temos e, principalmente, que eles entendam matemática, que eles aprendam matemática, que eles aprendam a aplicar alguns procedimentos. Então, quais procedimentos seriam esses para se desenvolver numa sala de aula a resolução de problemas matemáticos? O que as pesquisas têm apontado, o que muitos trabalhos na área têm apontado, investigações diretas em sala de aula também têm apontado, que os estudantes eles têm muita dificuldade de entender o enunciado do problema. Então, nós precisamos entender como que o estudante está fazendo uma leitura desse enunciado e como que ele está interpretando esse enunciado. Então, é importante deixar que o aluno leia, né? Que o aluno pense a respeito daquilo, pense a respeito do que está pedindo um problema, mas deixá-lo sozinho, né? Dependendo do nível cognitivo desse estudante, não vai ajudar muito, né? Então, às vezes, é importante a gente ler junto com os alunos, ou cada um lê um trecho. Aí a gente pergunta o que é que eles entenderam daquele trecho. Se aqueles trechos ali daquele problema, eles podem ser resolvidos por etapas, então a gente vai lançando novas perguntas para entender como que os nossos alunos estão interagindo com esse problema, se eles entendem que pode ser resolvido por etapas, se um aluno consegue explicar para o outro, porque nesse processo de ele tentar explicar para o outro, muitas vezes ele consegue entender que ele está com dúvida também, né? Ou ainda, ele busca elementos para facilitar a explicação para o outro colega e aí ele vai construindo a sua própria explicação a respeito do problema, né? E quanto mais o problema estiver contextualizado com o cotidiano do nosso aluno, mais sentido vai fazer para ele e possivelmente ele vai querer se envolver ainda mais na resolução desse problema, né? Então, não é importante que a gente chegue e dê os dados do problema. Eles não conseguiram encontrar e eu vou falando. Então, a gente tem que ir estimulando o aluno a buscar. Então, o que você acha? Como que você acredita que a gente pode obter esse dado? Será que é isso mesmo, né? Fazer algumas perguntas instigadoras para que o aluno busque e a gente não chegue com todos os dados que ele precisa para resolver o problema. Então, a gente vai incentivando que o aluno pense a respeito das próprias estratégias, que ele pense
a respeito da solução que ele está querendo adotar para resolver aquela questão, problema, que ele analise se aquela solução realmente ela é adequada. E aí o professor, ele vai mediando as discussões, então a gente incentiva que exponha a ideia para o outro, que eles contestem as ideias, que eles dialoguem, né? E nós vamos mediando, nós vamos facilitando essa interação, nós vamos trazendo novas perguntas, né, para fazê-los se envolver com isso. E então, né, você pode mostrar para o seu aluno o quanto que é importante esse processo como um todo para o desenvolvimento do pensamento lógico, né, para desenvolver uma resolução desse problema que realmente seja uma resolução plausível, né? E o estudante, ele precisa, eu já falei isso em outras aulas, e eu reforço, porque se a gente colocar um problema que é significativo para nós, mas não é significativo para o estudante, ele não vai se sentir desafiado, ele precisa sentir-se desafiado para que ele consiga relacionar aquilo que nós estamos falando com a matemática, relacionar conhecimentos que ele já possui, mobilizar outros conhecimentos, para que ele consiga buscar diferentes tipos de solução. Então, se a gente fizer isso com o nosso aluno, ele mesmo vai se perguntar, nossa, será que essa resposta aqui está certa mesmo? Né? Será que a resposta do meu colega não é mais plausível do que a minha? Será que ela não é mais interessante? Deixa eu pensar a respeito, né? E com isso, ele vai construindo ou até mesmo reconstruindo alguns conhecimentos que ele possui, né? Então, Dante diz que resolver diferentes problemas com uma mesma estratégia e aplicar diferentes estratégias para um mesmo problema pode ser algo muito interessante para desenvolver o raciocínio lógico dos nossos alunos, né? Isso requer toda uma organização do professor, né? Ele não desenvolve um problema dessa forma sem que ele abra espaço para que os alunos conversem, exponham as suas ideias, discutam entre eles, né? Então, eu preciso organizar a minha aula a ponto de considerar que vão vir estratégias que realmente não se aplicam, que vão vir estratégias interessantes a respeito do assunto. Eu vou estar atenta como que os meus alunos estão se envolvendo na resolução desse problema. Eu vou explicar para eles que eles precisam registrar os procedimentos e os resultados que eles estão obtendo, e isso é uma habilidade muito importante, né? O registro dos procedimentos. Eu vou mostrar para eles que mais importante do que encontrar a resposta é saber fazer novas perguntas, fazer perguntas corretas, perguntas que se aplicam àquele contexto, né? Existe uma frase muito conhecida que diz que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? Porque as perguntas nos fazem querer buscar respostas e novas perguntas e novas respostas, né? Então eu preciso ensinar que o meu aluno ele pode fazer perguntas, ele deve fazer perguntas. E ao fazer um registro, ao levantar um questionamento, o meu aluno pode treinar não só habilidades matemáticas, mas habilidades de escrita, realizar um desenho para tentar explicar, um esquema para tentar explicar, a oralidade, né? Olha, como é que você fala, como é que você debate a sua ideia com o seu colega, como que você expõe o seu ponto de vista, respeitando os demais pontos de vista. A forma como você, né, o seu ponto de vista, a forma como você está colocando, ela tem algum embasamento? Ou é aquilo que você acha, está só na sua cabeça e ninguém concorda com isso? É possível comprovar isso que você está falando? Onde que eu vou buscar comprovação disso que você está falando? Vejam, são questões importantíssimas, não apenas para a resolução de problema, mas para a vida desse estudante, né? A gente precisa entender que a gente pode falar coisas que eu acho. Não, de onde que eu tirei isso? Que dado que embasa essa informação? Eu posso comprovar? Não posso comprovar? Então isso é plausível? Isso não é plausível, né? E pensando, né, nessa resolução de problemas, eu trago para vocês o método de Polia.
Se vocês pesquisarem resolução de problemas, com certeza vocês vão encontrar método de Polya. Polya foi um estudioso da área da resolução de problemas e ele dizia que o método dele não era algo que a gente tinha que aplicar como se fosse uma receitinha de bolo para que ao final tudo desse certo. Ele traz, alguns passos que são importantes para nós considerarmos quando nós falamos sobre resolução de problemas. Quando nós temos um professor iniciante, principalmente, ele está iniciando a sua atividade docente, às vezes ele não tem muito repertório, muita prática. Então, ele entender o que os estudiosos traziam e tentar aplicar isso, tentar aplicar uma teoria lá na prática de sala de aula, pode ajudar muito o trabalho dele e, principalmente, o nosso objetivo principal, que é a aprendizagem do estudante. Então, como que é o método de Polya? Ele fala que, no primeiro momento, o professor precisa desenvolver estratégias para que o aluno compreenda o problema. Então, vamos analisar a pergunta, vamos verificar que pergunta que é essa, vamos ver que dados que eu preciso para responder essa pergunta, vamos verificar se existem condicionantes para que eu possa responder essa pergunta. Então, não é ele ler e falar para o aluno, olha, aqui vocês têm que fazer isso, olha, aqui é assim. Não é isso, Ele vai desenvolvendo estratégias de compreensão do problema. Então, ele vai desenvolvendo estratégias junto com os seus estudantes, vai demonstrando algumas situações, vai fazendo o aluno pensar, se questionar, para que o aluno compreenda o problema. Então, se ele compreendeu, se ele sabe quais dados ele vai precisar, como que ele vai levantar esses dados, ele vai então estabelecer um plano de resolução de problema, Como que eu vou resolver esse problema então? Então, você sabe que você precisa desses dados. Como que você vai coletar esses dados? Onde que você pode obter esses dados? Olha, a minha estratégia foi essa, mas a do meu coleguinha aqui foi outra estratégia. Vamos comparar essas estratégias? Será que a dele é melhor que a minha? Será que a minha é melhor que a dele? Será que as duas podem caminhar juntas? Quais as etapas para eu colocar essa estratégia em plano? Eu já vi alguma coisa parecida? Eu já vi outros exemplos que se parecem com isso e que eu possa utilizar? Então, é o momento de planejar a resolução desse problema. Planejei, então agora eu vou ter que colocar esse plano em prática, Então, como é que eu vou desenvolver esse plano? Eu vou testar essas estratégias, eu vou verificar se eu conseguir coletar os dados, vou obter esses dados para que eu possa resolver o problema. Então, eu vou desenvolver essas estratégias em busca da solução desse problema. Cheguei numa resposta, cheguei numa solução. Será que essa resposta é realmente a que se aplica a essa pergunta? Será que a resposta do meu colega, que eu falei que ele tinha uma outra estratégia, ela é melhor? Ela se aplica mais? Ela é mais adequada? Eu consigo repensar sobre isso, Eu consigo rever a minha resposta? Eu consigo talvez até questionar se ela está certa ou não? Então, o aluno, ao ser envolvido nesses passos, ele vai aprendendo a utilizar vários conhecimentos da matemática, ele vai mobilizando vários saberes e vejam, são passos muito interessantes para que a gente possa desenvolver várias habilidades com os nossos alunos. E nesse caminho a gente vai percebendo que os nossos alunos, eles vão ser criativos, alguns vão ser mais independentes, Alguns vão explorar mais, então a gente vai observando isso, Alguns falam assim, professora, mas eu aprendi naquela aula que isso se resolve dessa maneira. Então, olha só que interessante, ele está mobilizando um conhecimento anterior, Então, a resolução de problemas, ela é importante porque ela leva o aluno a desenvolver uma série de características e uma série de habilidades, Nós podemos também propor que ele, que o nosso aluno organize um problema. Então, nós podemos trazer dados e pedir para que ele faça perguntas, para que ele construa um problema. Então, eu trago esse exemplo aqui, Eu trago algumas figurinhas, de alguns animais que a gente pode encontrar numa fazenda e eu coloco e tem a seguinte situação, Em uma fazenda mora uma grande família.
Eles criam vacas, porcos, galinhas, patos, perus e cabras. A fazenda tem várias construções que estão distantes umas das outras. Há também uma horta e um pomar, onde está plantada uma grande variedade de hortaliças e frutas, né? Então tem galinha, peru, vaca, carneiro, e daí vem, ó. Utilizando essa fazenda como cenário, elabore um problema envolvendo múltiplos de 10. Crie os números, a história e a pergunta. Seja criativo. Depois, troque o seu problema com um colega e resolva o problema que foi criado por ele. Olha que interessante, né? Eu não trago o problema, eu trago alguns elementos que o aluno pode utilizar e ele vai ter que criar um problema que o colega que vai ter que responder, né? Então, isso também pode ser uma atividade para que o professor utilize na aula de matemática para trabalhar a resolução de problemas, né? Vejam que a linguagem que é utilizada no problema ela é muito importante. Tem aluno que não entende o que o problema quer, porque ele não consegue entender a linguagem daquele problema. Tem frases às vezes muito longas, quando ele chega no final da frase ele já não sabe mais o que estava falando no começo, né? Tem alguns problemas que usam um vocabulário muito específico da matemática. No exemplo que eu dei anteriormente, se ele não sabe o que é múltiplo de 10, ele não vai conseguir fazer o problema, né? Outros trabalham com números muito complexos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a apresentação do problema, porque a forma como ele é apresentado pode dificultar que o aluno consiga resolvê-lo. Nós também precisamos entender se o problema ele tem um número de condições que o aluno consegue resolver, porque às vezes é tão complexo para aquele nível do nosso aluno que vai dificultar a resolução desse problema, né? As operações que o nosso aluno está utilizando são plausíveis com os conhecimentos que ele tem ou são muito complexas e ele ainda não vai conseguir? As estratégias de resolução são também estratégias condizentes com a série que esse aluno está? Então, essas questões, elas podem dificultar muito o entendimento de problemas e fazer com que os alunos se envolvam na resolução de problemas. É importante também o professor pensar que existem problemas que trabalham com tentativa e erro, com tabelas, com gráficos. Será que o meu aluno sabe interpretar tabela? Sabe interpretar gráfico, né? Várias vezes a gente ouve o professor falar assim, ele não consegue resolver o problema porque ele tem problemas de leitura, ele tem problemas de interpretação. Nós, professores de matemática, não temos também que ensinar o nosso aluno a interpretar problemas? Temos. Porque se isso é uma habilidade para resolução de problemas, essa interpretação desse contexto, essa leitura, saber o que está perguntando o problema é importante. E nós precisamos ensinar o nosso aluno a interpretar esse problema. Então, a resolução de problemas no ensino de matemática, ela envolve uma série de habilidades. E nós também pensarmos sobre as possíveis dificuldades e como é que nós podemos sanar essas dificuldades. Como, durante a aula, eu vou trabalhando com o meu aluno e eu vou sanando essas dificuldades, seja uma dificuldade de interpretação, de aplicação de uma determinada questão matemática, de uma determinada habilidade. Então, como é que eu vou trazendo elementos na sala de aula para tentar também sanar essas dificuldades? Falaremos ainda mais, sobre a resolução de problemas nas próximas aulas. Até lá!